Pois é, pessoal, voltando aí para a segunda parte, o professor Carlos Erdi, muita informação interessante, né? Muita coisa bacana aí, realmente uma live de excelência de conhecimento aí, tomara que tenha sido útil para todo mundo. Vamos estar recebendo, vamos esperar ele retornar aqui, para a gente poder estar fazendo só uma colocação aqui, para trazendo para a nossa realidade aqui de escolas com menos estrutura, né? Como que a gente poderia estar trabalhando, né, em cima disso aí. Aqui ele chegou aqui, vamos de novo lá. Muito legal essa tecnologia hoje, ela é fundamental para as comissões técnicas. Né, A- professor? agora tá aparecendo para mim aqui a galera que tá Agora entrando, chegou. tá? Não, antes, aquela hora que eu fui lá pegar um negócio, eu desliguei meu celular, por isso que ficou fora, e aí quando ele Aham. volta, ele ficou travado, eu não via quem estava entrando, comentava, eu não via nada. Rapaz, entrou bastante gente, tá? Eu não consigo te falar aqui, muita gente que eu não conheço, acredito que deve ser conhecido seu. E Legal, a gente legal. agradece a presença aí, viu, pessoal? Muito obrigado pela participação em massa aí. Está sendo muito proveitoso para a gente aqui do Bom de Bola, imagino que para vocês também, né? Ô, professor, para finalizar aqui, eu hoje trabalho numa escola sem recursos dessa aparelhagem fisiológica para a gente chegar com os meninos. Tá certo que na base, a gente não, aqui na formação, iniciação, a gente não acrescenta tanto isso, porque a fisiologia ela é cara, professor, ela não é barata, né? E também não temos tanta exigência de resultado, o objetivo nosso mesmo é a formação do atleta. Então a gente trabalha esses aspectos sem recurso para quando o menino tiver uma estrutura dessa, ele já está preparado para usufruir dessa estrutura, né? Mas que conselho você me daria aqui para minha comissão técnica, meus preparadores físicos aqui no Bom de Bola, para a gente poder trabalhar alguns conceitos na iniciação, na formação, na categoria de base, porque aqui a gente trabalha até o sub-15. Legal. Esse é o nosso trabalho de 4 a 15 anos. Então, se tivesse alguns conselhos básicos assim para a gente trabalhar sem aparelhagem, para a gente detectar, de repente, cansaço nos meninos, né, um overuse ali, dar uma segurada. Dá um conselho para nós aí, como que a gente poderia melhorar o nosso trabalho aqui com Muito esses bom, conceitos fisiológicos? muito bom. Eu dou aula na universidade dessa disciplina também. E eu sempre falo isso para os alunos. Você tem que entender o seguinte cenário. O cenário que você não vai ter equipamento de estrutura nenhuma e o cenário que você pode, de repente, chegar num equipamento que custa 100 mil, 200 mil. Né? Esse cenário é importante que você entenda porque você consegue avaliar aquela medida em ambas situações. Então, por exemplo, a primeira coisa quando a gente trabalha com jovem é a gente identificar a idade correta desse jovem. Né? Se esse jovem nasce em janeiro, né, e o outro que nasceu em dezembro, mas eles estão no mesmo ano, eu tenho um ano de diferença praticamente. 1º de janeiro, 31 de dezembro do ano anterior, né, eles estão um dia de diferença, mas com um ano de categoria diferente. Então, isso é um processo importante, porque a prescrição do treinamento ela tem que se preocupar com aquele atleta que é menorzinho, que ainda não desenvolveu, de uma forma diferente daquele que está maior. Segundo ponto, se a gente está falando que há diferenças de estaturas e pesos, avaliar o peso e a estatura é algo fundamental, né? Porque você tem ali um monitoramento do crescimento desse jovem. Então, uma vez a cada 6 meses, coletar o peso e também transmitir essa informação para o pai, né? Para a mãe. Porque o pai e a mãe eles podem ir no médico, no pediatra, solicitar o quê? A idade biológica. E aí o médico passa para o radiologista e esse radiologista, através lá de um, vai pedir um raio-x de punho, isso é barato, R$ 15, R$ 20 uma radiografia de punho, mas o radiologista consegue identificar a idade biológica. E ele vai falar, o seu filho tem 13 anos, mas ele tem a idade óssea de 11, ele tem a idade óssea de 15. Então, conhecer a idade biológica é importante, por isso que os pais precisam estar próximos dessa relação. Eu estou falando que eu trabalhei durante muito tempo em base, e eu sempre tive os pais como parceiros nesse sentido. Ó, preciso de exame. Se o clube não tem condição, o pai me ajuda. Né? E também com as equipes mais velhas, né? Principalmente as equipes juvenil e sub-20, eu pedia muito que os atletas pedissem lá os seus empresários. Suplementos, que às vezes o clube não tinha condições de comprar, pede lá para o empresário. E o empresário, na maioria das vezes, ele comprava. Né? Por quê? Porque ele quer ver também o atleta tendo um bom rendimento. Então, fazer essa informação da idade biológica é algo importante. Então, eu acho que eu faria essas duas situações iniciais. Além disso, criar uma diretriz, criar um protocolo, um currículo. A gente não tem, Jorge, no nosso país,
uma metodologia, uma identidade nacional. Se você entrar agora no Google e escrever Curriculum USA Soccer, você vai ter lá em PDF o currículo americano que é disponibilizado pela Confederação Americana de Futebol. Você tem o currículo australiano, você tem espanhol, você tem inglês, você tem quase todos os países aí, você encontra um currículo, uma metodologia para que o profissional possa trabalhar com o futebol, o jovem. No Brasil a gente não tem, não estou criticando aqui a CBF, né? Eles realizam lá os cursos dele, que eu acho que poderiam ser mais acessíveis, tal. Mas você tem a dificuldade de oferecer informações à grande parcela, né, dos profissionais que trabalham com futebol. E aí você tem, em alguns momentos, profissionais que foram estudar fora do Brasil, em Portugal, né, nos doutorados lá na Espanha, nos Estados Unidos, e quando eles retornam para cá, eles acabam trazendo a metodologia, a filosofia de lá. E aí trazem lá a periodização tática portuguesa. Aí tem essa mistura toda, né? Tem essa mistura e a gente não tem a nossa identidade, né? Então, assim, hoje você olhar a falta de identidade do futebol brasileiro e também a falta de planejamento. Eu lembro que quando a gente trabalhou com o atleta Felipe Coutinho em 2007, 2008, o nosso planejamento para ele é que ele disputasse a Copa de 2010. Você fala assim, pô, Copa de 2010? Sim. Por quê? Porque nas seleções de base, os preparadores físicos me passavam que entre o Neymar e o Felipe, eles preferiam o Felipe. Pô, o Neymar é bom? É, porque eles jogavam juntos. Pô, mas o Felipe é muito melhor. E você tem a Copa de 2010 muito questionada porque o Dunga não levou o Neymar e o Ganso. Não sei se você lembra disso, chamava ele de burro. Né? Então, assim, em 2014, o Felipe também não foi. E aí, só em 2018, que ele acaba ainda sendo um dos melhores jogadores. Então, calma aí, cadê o nosso planejamento? Ele tinha que estar indo desde 2010 para chegar em 2018, a equipe da seleção, né, conseguir ter um bom rendimento. Diferente de alguns países. A Alemanha se planeja muito bem a longo prazo. A Copa de 2002, a Copa de 2006, a Copa de 2014 foi um planejamento de um grupo até essa Copa. E a gente não tem planejamento. E se a gente não tem planejamento nos clubes, como é que a gente vai conseguir, né, nas seleções? Então, trabalhar com um jovem é muito mais fácil na nossa realidade de base, porque só depende da gente controlar isso. Então, quando você direciona, por exemplo, diretrizes, elas precisam estar baseadas nas melhores evidências, né? Então, a prescrição de treinamento irá gerar causalidades no corpo, irá gerar causalidades mentais, né? Identificar essas mudanças é algo importante. Então, eu acho que dentro da fisiologia, controlar a minutagem é algo fundamental, principalmente para o jovem. Se você vê lá o tempo que ele ficou em campo, né, e coloca isso numa planilha no Excel de todos os jogos, você vai verificar o atleta que jogou mais tempo. Essa exposição do jogo, aliada ao tempo também de treino semanal, tende a aumentar o risco para uma lesão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho a exposição treino e jogo maior, eu tenho mais risco de ter lesão, natural. Então isso também é importante para controle. E a escala subjetiva de esforço também, com relação a ser utilizada, principalmente no treino, no final do treino, né? Você ter lá a informação se o atleta está cansado, dentro de uma escala. É algo também muito importante. Se você associa essa escala, eu posso te mandar depois uma tabelinha. Opa, manda sim. Você associa essa escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, tô bem e tal, 10, muito cansado. E você tem aqui em cima a minutagem e você faz uma relação, né, você consegue verificar se ele realmente se encontra, né, num estágio aí bem cansativo. Então, e essas informações são validadas e possuem uma relação altíssima com os equipamentos utilizados, caros, assim, né? Acho que isso aí é uma estratégia larga, que vale a pena se utilizar. A carga subjetiva de esforço com a minutagem em campo. Puxa, que bacana. Obrigado, viu, professor? Poxa, Nada, informações pontuais aí. Tenho certeza que a minha comissão técnica aqui vai destrinchar esse vídeo aqui atrás de um protocolo para a gente chegar nessas informações com os nossos meninos aqui, porque elas são diferenciadas, tá? E é importante mesmo ter esse banco de dados aí, porque nós pegamos garotos aqui com 4 anos de idade e a grande maioria deles chega aos 15 anos com a gente. Então, se você já tem esse banco de dados dele desde a iniciação, você vai acompanhando, com 15 anos você tem um prognóstico dele pronto.
entendeu? Então Sem dúvida. Sem isso é dúvida. muito, Sem dúvida. muito interessante isso aí. Obrigado Sem pela dúvida. dica mesmo, professor. O senhor falou aí dos suplementos alimentares, professor. A gente sabe que os estudos sobre suplementação alimentar, eles mudaram, já estão. Confesso que estou bem desatualizado a respeito de suplementação. Do que o senhor sabe aí, iniciação, formação e a entrada do alto rendimento. Você aconselha esse uso de suplemento alimentar para algum determinado jogador? Olha, o suplementar significa que ele tem necessidade de suplementar, não é simplesmente chegar assim, vou suplementar. E é assim, eu não acredito, Jorge, o nosso trabalho, né, profissional de educação física, não acredito no trabalho de educação física sem, né, ele estar associado a um médico, sem ele estar associado a um psicólogo e sem ele estar associado a um nutricionista. Por quê? Porque se a gente está falando de um controle, esses outros profissionais também irão auxiliar no controle. Então é muito importante, eu sei que às vezes é complicado em clube com uma menor estrutura você oferecer, né, um serviço de uma nutricionista, de um psicólogo, de um médico. Né? Mas essa prescrição ela precisa estar relacionada muito ao médico e ao nutricionista. Por quê? Porque exames precisam ser realizados. Não é simplesmente chegar e tomar. Você pode ter efeitos contrários. Então, caso esse atleta necessite, precise, ele vai ter que fazer um uso de algo que é caro. Vai tomar um suplemento, mas tem um preço isso. E aí é necessário para que a gente mantenha essa base, você ter o quê? Ter as informações desses profissionais, tanto da medicina quanto da nutrição. Poxa, bacana. Eu uso suplementação alimentar com meu filho, mas só de aminoácido líquido. E é mais regenerativo, sabe? Assim, quando uma carga de treino, eu vejo que ele se dedicou mais, está saindo do campo bem esgotado, aí eu dou para a recuperação muscular dele mesmo, para dar uma alinhada nas microfibras dele que romperam ali, dar uma segurada no ácido lático também, mas é mais para isso. Mas é baseado em conhecimentos passados que eu tenho, né? Eu estou totalmente desatualizado de suplementação. Nem sei se é certo o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Não. Por favor, porque eu estou atrasado mesmo. A gente é muito dentro do campo, tática, técnica, periodização e tal, que tem algumas coisas que vão ficando de lado e... Eu sempre assim, tive profissionais do meu lado, médicos, nutricionistas, e eu ficava muito em cima deles para que eles oferecessem essas informações aos atletas, Jorge, porque eu não acredito que o atleta, somente profissional, sub-20, sub-17, consiga fazer o que ele faz sem ser suplementado. Não, impossível. O atleta jovem, de 15 anos para baixo, ele tem que saber se alimentar bem. Ele não dá para ele querer tomar um suplemento se ele come mal, se ele come pizza, hambúrguer, refrigerante, não dá. Antes de mais nada, ele tem que se alimentar bem. E aí, quando chega em determinado momento da vida, né, que ele começa a entrar mais numa rotina de desempenho, aí ele começa a procurar esses profissionais para que possa, né, ter um auxílio melhor. Legal demais, professor. Poxa, que bacana. Professor Carlos, vou alongar seu tempo, não. Sei que ele é precioso, hoje é feriado, a gente tem que descansar. Não, isso. Muito obrigado, professor. Prazer imenso por você passar essa tarde aqui com você aqui dentro da família Bom de Bola. Eu vou salvar esse material, vou mandar uma cópia dele para você lá na nossa página. Vamos guardar isso com muito carinho. Meus profissionais aqui vão destrinchar esse material aí para a gente chegar no... Né, agora que nós estamos com tempo, né, nós vamos chegar numa linha aí para buscar os dados desses meninos. Mas, pô, conhecimentos, né, riquíssimos que o senhor passou para a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho, por ter atendido a gente. Eu sei que não é fácil. Você deve ser um cara muito solicitado. Eu pensei em ti logo, falei assim, caramba, o Carlos vai ser difícil de achar ele. Não, mas deu certo, que bom, né? Não, para mim é um prazer estar falando com você. A gente tem essa amizade na pós-graduação, né? Foi um prazer trabalhar, né, sendo seu professor. Aprendo muito com os meus alunos. Então, para mim, foi uma missão. Quando você falou, eu falei, claro, vai ser um prazer. E o mais importante, Jorge, é a gente dissipar esse conhecimento com os jovens, né? Quando você fala, pô, meus atletas e tal, eu acho que a nossa função de professor é essa, né? Tá sempre tentando informar, auxiliar, né, o máximo possível. Então, sempre que você precisar, pode contar comigo aí. E parabéns pelo trabalho aí que você tem feito, tá? Fico muito feliz. Se precisar de qualquer coisa, conte comigo. Pô, muito obrigado, professor. A gente agradece de coração mesmo, viu? Deus abençoe seu ano, tomara que a gente volte o quanto antes, né? Que Deus permita, porque é só Deus pôr na mão agora. Com certeza. Né? Mas
A vida segue também, o importante é que a gente esteja bem. Isso é Com que mais certeza. importa. Um Professor, abraço, grande meu Deus. abraço. Fique Muito com obrigado, Deus, tá? mestre. Você também. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Abraço. Isso. E agradecendo também a todos aí que participaram. Foi uma live espetacular, né? Talvez uma das melhores que a gente fez aí. Com muita informação técnica, de aplicação com os atletas. Nós agradecemos a presença de todos aí. Lembrando que eu vou estar salvando esse material e colocando disponível no meu canal no YouTube, né? Treinador Jorge Efraim. E também na nossa página do programa Bom de Bola da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Etibá, aqui do Espírito Santo. Vai estar na nossa página no Facebook também com os links, né? Para que todos aqueles que não conseguiram pegar o conteúdo por completo, a gente possa assistir novamente. Ok, pessoal? Estamos preparando uma semana que vem com bastante conteúdo também, tem uns convidados bacanas aí, só estou esperando a confirmação dos dias. Fiquem atentos aí que eu vou estar divulgando, certo? Essas lives, acredito que semana que vem nós vamos ter mais 3 lives aí de muito conteúdo, convidados bacanas aí, que eu já fiz o convite, né? Já recebi um ok aí do William Capita, que vai estar fazendo uma live com a gente aí para falar do planejamento pós-carreira, né? É um cara inteligentíssimo, que eu tive a honra de jogar com ele no América Mineiro, fez a sua carreira e depois parou e deu sequência na carreira, porque foi uma aposentadoria planejada no futebol, né? Eu vou trazer o Somália aqui, o companheiro Somália de América Mineiro, que vai contar para a gente a experiência de ser um jogador no exterior, ele que jogou em vários mercados, tanto no europeu quanto do Oriente Médio, vai estar trocando várias experiências aqui com a gente, né? E o professor Juninho Brilhante, que vai estar falando com a gente da preparação física. Então aguarde aí somente a confirmação dos dias e horários e a gente vai estar divulgando na minha página lá no Instagram e também na página do Bom de Bola no Facebook. No mais, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Quarentena Bom de Bola. Grande abraço a todos. Bom feriado, bom fim de semana para todo mundo aí. Valeu!